Shalom, shalom. Hoje nós estamos no 15º dia do mês de Av. Passamos o dia 9 de Av, o Tisha B'Av, e hoje nós estamos no dia Tu B'Av, que é 9 de Av. E nós estamos no dia 4 de agosto do ano 2020, e pelo calendário judaico, o dia 15 de Av, do ano 5780. A partir do dia 9 de Av, de Tisha B'Av, onde grandes tragédias se abateu sobre o povo de Israel, e nós temos, nos condoídos juntamente com eles, nesses dias aí, de luto, desde o dia 17 de Tammuz até o dia 9 de Av, 3 semanas de luto. Depois tivemos o primeiro Shabat posterior a Tisha B'Av, 9 de Av. Tivemos aí o Shabat Nahamu, que é consolai, consolai o meu povo. E esse foi o primeiro Shabat dos 7 Shabatot, em que nós temos a Haftarah de cada Shabat, firmado no livro do profeta Ishayahu, que são passagens de consolação, consolai, consolai o meu povo, e de renovação de promessas, de bênçãos, de proteção, de alegria, de converter a morte em vida, no sentido do luto, e a alegria da vida, assim como também é momento de tirar a tristeza e vir a alegria. E quando nós chegamos hoje, que é o dia 15 de Av, Tu B'Av, então, a partir desse momento, nós temos aí dias felizes debaixo da destra toda poderosa do único Deus, aquele que é indivisível, incorpóreo, aquele que não tem subdivisões, ele é um e único, portanto ele não é dois, não é três, ele é Echad, único. E dessa forma, a partir desse dia, desse momento que nós estamos no dia 15 de Av, então, segundo os nossos sábios, este é um dos dias mais felizes do calendário judaico. E ao mesmo tempo, ele é misterioso ao fazer, as buscas no Shulchan Aruch, que é o Código de Lei Judaica. A obra não revela observâncias e costumes específicos nesta data, exceto que a instrução de que Tachanun, confissão de pecados, e porções similares devem ser omitidas nas orações diárias. Esse é um período em que nós estamos mais assim, leves na presença de Deus, pois passamos por 3 semanas de luto, Passamos pelo primeiro Shabat, depois de Tisha B'Av, de Nahamu, consolai, consolai o meu povo, diz o Eterno. E então esse é o momento de que nós estamos mais leves na presença do Eterno, e com isso nós entramos então em dias felizes. E dentro disso, a instrução que se deve para esses dias, a partir do dia 15 de Av, Tu B'Av, a partir de hoje, a instrução é que devemos aumentar o estudo da Torá, já que as noites tornam-se mais longas e a noite foi criada para o estudo. Dentro dessa questão, nós temos aí orientações dos nossos sábios que falam o seguinte, com referência ao aumento de período, de estudos da Torá. Então, os nossos sábios, eles dizem assim: a partir de agora, ou seja, do dia 15 de Av, Tu B'Av, em diante, por todo o inverno, com o aumento da duração das noites,
quem aumenta as suas horas de estudo de Torá, aumenta os seus dias de vida. E quem não aumenta as suas horas de estudo da Torá, diminui os seus dias de vida. Os nossos sábios falam e estão firmados dentro da própria Torá e dentro do próprio Tanar, né? Os 26 livros do Tanar, onde fala, né, principalmente através de Salmos, que nós, ao estarmos, né, o Salmo 119, que fala muito bem sobre a questão da palavra, dos preceitos, dos mandamentos do Eterno, são luz para o nosso caminhar, vida para aqueles que se apegam à instrução, à Torá, porque a tradução correta de Torá é instrução, né? Provérbios também nos fala em várias partes que quem se apega ao estudo da Torá, ele se apega à vida e, portanto, ele anda de braços dados com a vida. E quem rejeita, né, andar de braços dados com a vida, ele só pode estar andando, sem sombra de dúvidas, está andando de braços dados com a morte. Por isso que os nossos sábios falam que aqueles que aumentam o estudo da Torá, ele está aumentando os seus dias sobre a face da terra. E aqueles que diminuem, né, o estudo da Torá, ele está diminuindo os seus dias de vida. Por quê? Porque, como Salmos, né, o salmista fala de uma forma bem clara, que só a explanação da palavra, ou seja, só de ouvir, né, a palavra, só de ouvir a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, isso já traz vida para nós, né? Então, estudar a Torá, assistir estudos da Torá, ouvir estudos da Torá, fazer leitura bíblica diária das porções da Torá, é você adquirindo vida e fazendo com que isso, né, você seja renovado no seu vigor, na sua saúde, na sua vida, e assim você está se prolongando seus dias sobre a face da terra. Ainda relacionado a isso, os sábios, né, eles falam para nós no sentido desse aumento, né, de horas de estudo da Torá. Então ele cita, né, o caso da antiguidade mais simples, né, que o estudo da Torá, a pessoa durante as noites de inverno, à luz de uma vela, é comparável à reconstrução do templo nos seus dias. Principalmente, né, antigamente, a falta da energia elétrica e coisas semelhantes, né? Então as pessoas normalmente, o que iluminava a casa eram as luzes de velas, né? Então aquele que estudava, né, a luz de vela, ele é comparado àquele que faz a reconstrução do templo, né? E nos seus dias, pois é como se a lenha queimando no altar a iluminasse com o seu fogo. Porque no templo, né, tem o fogo que não se apaga. Tem também as luzes da menorá no Beit Hamikdash, no templo, né, que sempre ficavam acesas. Então essa luz, né, essa chama de luz, através da luz de uma vela, ela representa exatamente o quê? Que aquele que faz estudo à luz de vela, a luz, né, desta chama, ele tem um mérito ao estudar a Torá, como sendo comparado àquele que constrói o Beit Hamikdash, o templo, né? Então, nos dias atuais, nós temos aí, né, a energia elétrica, coisas semelhantes, mas nada impede que você, no momento que vai estudar a Torá, você possa acender uma vela e aquela chama daquela vela ali representa os dias da antiguidade, quando as pessoas não tinham luz elétrica e estudavam a luz de vela, né? Desde a destruição do templo, o mundo só continua existindo pelo mérito do estudo da Torá. Segundo os sábios, eles nos relatam que o estudo da Torá, ela faz com que o mundo continue existindo. Se não houvesse estudo da Torá através dos nossos sábios, através do povo judeu, através da tribo de Judá, que vem através desses milênios, preservando a Torá, os escritos, né, da Torá, e vem fazendo com que esse conhecimento seja estendido, a princípio, a todo o povo judeu, principalmente aí nos anos 60, 70, 80,
quando o nosso Rebbe, ele veio renovar a leitura da Torá, o despertamento dos judeus para com a questão da Torá. Foi nesse período, né, anos 70, 80, principalmente, em que o nosso Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel, ele fez com que no mundo inteiro, onde havia um judeu, ele mandou emissários para fazer com que as pessoas, os judeus adormecidos, pudessem realmente se despertar para o judaísmo, retornar, né, à palavra. E houve um grande despertamento nesse sentido, e a volta, né, de uma forma maciça ao judaísmo, e isso fez com que o judaísmo se tornasse forte, e através disso daí, o próprio Rebbe, ele também orientou e despertou em cada judeu, em cada rabino, para que olhassem com a questão dos não-judeus, né? Fazendo com que aquilo que estava esquecido de uma certa forma, não sem razões, porque realmente através dos milênios o povo judeu sofreu muito com perseguições, praticamente com quase um extermínio todo da nação judaica na sua história. Então não houve tempo realmente para se dedicar a levar aos não-judeus o judaísmo, a Torá, as 7 leis de Noé e as suas ramificações para estarem aí, como diz Sofonias, né, 3:9, estarmos ombro a ombro junto com os judeus, trazendo realmente a luz da Torá, a luz da Shekhinah, da presença divina, entre as nações, né? Mas depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, né? Depois que Israel retornou à sua terra em partes, né? Uma parte do povo retornou para Eretz Israel desde 14 de maio de 1948. Então, né, a partir aí dos anos 70, o Rebbe, ele incentivou e despertou nos rabinos do Chabad para que saíssem de encontro às nações e levassem realmente a luz da Torá. Então, essa questão que a luz da Torá, aqueles que a estudam, têm os seus dias prolongados, fizeram com que os nossos sábios trouxessem essa palavra viva e ativa, e fez com que os rabinos desta geração, através do Rebbe, né, se dedicassem mais tanto ao estudo da Torá como à explanação da Torá aos não-judeus. E nós, do movimento Bnei Noach Brasil, através do rabino Yaakov Gerenstadit, desde os anos 2009, ele vem se dedicando a isso, e de uma forma mais incisiva a partir do ano 2012, tem se dedicado a trazer aqui no Brasil, para os não-judeus, a luz da Torá, a luz da Shekhinah, da presença divina. E hoje, né, o movimento Bnei Noach Brasil está presente praticamente em quase todos os estados do Brasil, há dezenas de comunidades espalhadas, né? E nós aqui, mais especificamente, né, fomos nomeados pelo Rabino Yaakov para sermos o emissário, a liderança de Bauru e região, e é onde que nós estamos procurando trazer aqui, principalmente para Bauru e região, e essa luz do monoteísmo, para que as pessoas possam se aproximar, conhecer mais o que é o movimento Bnei Noach, e principalmente à luz do judaísmo, o que é verdadeiramente o monoteísmo, né? O monoteísmo, dentro da visão judaica, dentro da raiz judaica, é o verdadeiro monoteísmo, que nós podemos aprender quem é Deus, e através disso daí, né, a manifestação de Mashiach para a redenção, né? Dessa forma, mais plenamente preparando o mundo para ser o lar de Deus. Dentro disso daí, então, nós temos, né, aquilo que está escrito lá em Levítico, Vaikra, capítulo 6 e o verso 2. Essa é a lei da oferenda de elevação. A oferenda de elevação ficará queimando sobre o altar toda a noite.
até pela manhã, e o fogo do altar estará aceso nela, né? De acordo com essa passagem, os nossos mestres, né, os rabinos, então eles falam que essa passagem mostra que essa lenha que queima a noite inteira, exatamente é a luz que ilumina aqueles que se dedicam, principalmente à noite, ao estudo da Torá, ok? O Talmud nos aponta que há muitos anos ocorria uma tradição nessa data, quando as filhas de Jerusalém iam dançar nos vinhedos, e quem ainda não tivesse uma esposa iria lá para encontrar uma noiva. Muitos casamentos são marcados nessa data para celebrar o encontro de duas almas, né? Muito falado sobre a questão das almas gêmeas. Sobre isso daqui amanhã nós estaremos falando um pouco mais sobre a questão da alma gêmea, do casamento, da visão judaica do matrimônio. Portanto, dia 15 de Ave está revestido com um véu a ser explorado e em seu sentido mais profundo e mais revelador, né? Então, Tu B'Av, a menção do mês de Av, nos faz automaticamente, né, nos ligar com trágicos acontecimentos. Por isso, 9 de Av, Tisha B'Av, traz para nós a questões trágicas, principalmente a destruição dos dois templos, mas também na mesma data houve outras grandes tragédias no meio do povo judeu. No dia 15 de Ave, a partir de hoje, Tu B'Av, em hebraico, Tu B'Av, 15 de Ave, o contraste torna-se mais aparente. Esse é um dia de alegria em que vários acontecimentos positivos aconteceram ao longo da história. Todos eles marcam o término de algum fato negativo que estava ocorrendo em nosso povo. A demonstração de que Deus não mais está virado conosco, já pagamos pelos nossos atos, nosso Pai nos espera agora de braços abertos. Está na hora de voltar, né? Sobre essa questão negativa, o Rebbe, né, ele nos fala que nós não podemos ficar perdendo tempo com pensamentos negativos, com atitudes negativas, mas nós precisamos manter um foco sobre questões positivas. E Tu B'Av, o dia 15 de Ave, a partir de hoje, faz com que aquilo que é negativo deixe para trás, parte para frente. Olhe de forma mais positiva, mais elevada, né? Aquilo que você não conquistou até então, aquilo que você não conseguiu realizar até então, não olhe de forma negativa. Deixe o negativo no passado, olhe para frente, né? Olhe de um ponto mais elevado. Se você não conseguiu de tal forma, então procure uma motivação mais elevada e se dedique a isso, e certamente, confiado em Deus, né, fazendo as suas preces direcionadas diretamente ao único Deus, lendo as porções diárias da Torá, e principalmente para os não-judeus, livro de Salmos é uma fonte inesgotável de bênçãos e instruções para alegrar o coração do Pai. E você será grandemente abençoado, vitorioso e conquistar muitas coisas pela frente. Mas anule e cancele as coisas negativas. Deixa lá para trás. Parte para frente. Né? Olhe para frente. E assim você vê essa realidade. Está na hora de voltar. De voltar aonde? Para quem? Está na hora de voltar para a presença de Deus. Está na hora de voltar diante da face do Pai Celestial, né? E ele é pai, ele não é carrasco, não é padrasto, ele é pai. Então, siga em frente. Uma pesquisa no Código de Lei Judaica não revela observância ou costumes para esta data de forma específica, exceto, né, pela instrução a partir do dia 15 de Av, né? A primeira questão é aumentar o estudo de Torá, pois nessa época do ano as noites começam a alongar-se e deve-se aumentar o estudo de Torá, pois nessa época, né, é propenso, é melhor fazer os estudos mais prolongados, né? Então, a noite foi criada para o estudo, segundo os nossos sábios. E o Talmud
nos diz que muitos anos atrás as filhas de Jerusalém, que é o segundo costume da antiguidade, iam dançar nos vinhedos em 15 de Ave, e quem não tivesse uma esposa podia ir até lá para encontrar a sua alma gêmea, uma noiva. E este é o dia que o Talmud considera a maior festa do ano, bem perto de Yom Kippur. Yom Kippur, neste ano de 2020, do calendário gregoriano, ele vai acontecer entre os dias 26 e 28 de setembro. Nessa época, nós já estaremos no ano 5.781, né? E está entre os dias 9 e 10 de Tishrei, né? Então, essa festividade é a maior festividade do ano, bem perto de Yom Kippur, o dia do perdão, né? E é daqui quase 60 dias praticamente, né? 50 e poucos dias. Esperamos que, se Deus quiser, neste ano seja somado à lista a união total de nosso povo e Hashem, com a vinda de Mashiach, que tanto ansiamos e necessitamos, né? A esperança de Mashiach, da manifestação de Mashiach, é uma esperança e uma confiança que seja para hoje, para agora. Que Mashiach venha e que venha nos nossos dias e que seja para agora, para hoje. Amém. Que assim seja. Essa tem que ser a nossa esperança e a nossa confiança, né? E esse é um grande legado, sem sombra de dúvidas, né? De forma, entre aspas, né? De comunhão, de harmonia, de um matrimônio, né? Entre nós e Deus. Nesses dias, nós temos aí, né? Algumas coisas para recordarmos com referência a Tu B'Av, o dia 9 de Av. Então, nesse dia, né, tem muitas coisas, mas 7 eventos felizes em 15 de Av, Tu B'Av, né, nós vamos aqui trazer para vocês. O primeiro deles, né, as moças dançavam em Jerusalém. O rabino Shimon ben Gamaliel disse: não houve festivais mais grandiosos para Israel do que o dia 15 de Av e Yom Kippur. Nesses dias, as filhas de Jerusalém saíam e dançavam nos vinhedos. E os que elas diziam: jovem, levante os olhos e veja o que você selecionou para si mesmo, segundo o Talmud. O Talmud prossegue listando vários eventos alegres que ocorreram no dia 15 do mês de Av. Então esse é o primeiro a ser recordado, né? As moças de Jerusalém dançando, né? No vinhedo. E os jovens, né? Os moços solteiros iam até o vinhedo e ali eles encontravam sua alma gêmea e dessa forma eles então contraíam matrimônio, né, em seguida. O segundo evento fala sobre a morte da geração do Êxodo, né, cessou. Vários meses após o povo de Israel ter sido libertado da escravidão egípcia, o incidente dos espiões, né, os 12 espiões que foram espiar a terra prometida, e no retorno 10 blasfemaram, falaram mal da terra, né? Somente Josué e Caleb que não falaram mal da terra. Então essa passagem, esse incidente dos 10 espiões, demonstrou o despreparo para a tarefa de conquistar a terra prometida, a terra de Canaã, e desenvolvê-la como uma terra santa. Então Deus decretou que toda aquela geração morreria no deserto e que seus filhos que eles entrariam no lugar deles na terra prometida, conforme está lá em Bamidbar, capítulo 13 e 14. E depois de 40 anos, vagando pelo deserto, a morte finalmente cessou e uma nova geração de judeus estava pronta para entrar na Terra Santa. Isso ocorreu no dia 15 de Av
do ano 2487, a partir da criação, e no ano 1274, antes da Era Comum. Enquanto os membros dessa geração condenada ainda estavam vivos, Deus não se comunicava com Moshe de maneira afetuosa. Assim que o último desses homens morreu, mais uma vez Deus voltou a se comunicar com Moshe de forma amorosa. Sobre essa questão da geração do deserto parou de morrer, o Midrash, ele traz para nós a seguinte versão que os sábios nos dão. O Midrash em Eicha Rabbah. Eles nos contam: no dia 15 de Av, a escavação cessou. Conforme mencionado, dos 600 mil judeus que tinham sido condenados à pena de, segundo Números, Bamidbar 14:29, vossos corpos cairão no deserto. 15 mil morreriam a cada ano, na data de 9 de Av. No último Tisha B'Av que os israelitas passaram no deserto, 15 mil homens escavaram as suas próprias covas e esperavam pela morte. Mas Deus dispensou-os da pena e eles sobreviveram. Acontece que, ao se levantarem das covas na manhã de Tisha B'Av, eles ainda não sabiam que tinham sido poupados e acharam que tinham errado o cálculo da data. Então, durante os próximos 5 dias, ou as 5 noites, eles voltavam a deitar dentro das suas próprias covas que eles tinham cavado. Quando chegou o dia 15 de Av e a lua cheia foi avistada, eles perceberam que o cálculo estava correto e concluíram que o decreto que pesava sobre eles provavelmente havia sido cancelado. Desde então, essa data passou a ser comemorada como um dia de celebração e de alegria, né? Então o Midrash nos conta essa história aí, né? Que à noite, né? No dia 9 na noite, né? De 9 de Av, né? 15 mil homens cavavam as suas sepulturas, deitavam ali dentro e eles não amanheciam vivos. Mas quando chegou esta última vez, né, esses 15 mil acordaram no dia seguinte normal, acharam que tinham errado a data e nos próximos 5 dias seguintes eles continuaram, né? Dia 10, dia 9, dia 10 até o dia 15. Aí no dia 15 de Av, eles acordaram, viram a lua cheia e falaram: não, a data está correta, fomos poupados. E foi motivo óbvio, né? De grande alegria, de grande motivo de festejar a vida, né? Então, Tu B'Av, o dia 15 de Av, é para comemorar a vida, né? Por isso que nesse dia é uma grande festividade e propício para o casamento, encontrar a alma gêmea, né? E devidamente se preparar para o matrimônio e assim fazer uma nova família. Uma nova família significa uma nova vida. Lembrando que amanhã nós estaremos falando sobre mais detalhes da questão do matrimônio, né? 2 vidas que se unem e já não são mais 2 vidas, serão apenas uma, mas também não deixarão de ser 2 vidas. Como é isso? Amanhã falaremos sobre isso. Bom, vamos lá para o terceiro motivo, né? As tribos de Israel foram autorizadas a casarem-se entre si. A fim de assegurar a divisão ordenada, né, da Terra Santa entre as 12 tribos de Israel, foram impostas restrições aos casamentos entre membros de 2 tribos diferentes. Uma mulher que herdou terras tribais de seu pai era proibido de casar fora de sua tribo, para que seus filhos, membros da tribo de seu pai, não causassem transferência de terras de uma tribo para outra, né? E dessa forma,
o decreto era obrigatório para a geração que conquistou e estabeleceu a Terra Santa. Quando a restrição foi suspensa, foi no dia 15 de Av, e o fato foi considerado motivo de comemoração e festividade, né? Então, poderiam se casar normalmente. O quarto fato aí, ou evento, a tribo de Benjamim teve permissão de reentrar na comunidade. Nessa data, Tubiave, a tribo de Benjamim, que havia sido excomungada por seu comportamento no incidente da concubina em Givá, foi readmitida na comunidade de Israel, conforme relato de Juízes, Shofetim, capítulos 19 a 21. Essa passagem, depois, né, vocês podem ler com mais calma, os capítulos 19 e 21 de Juízes, são um capítulo na história da tribo de Benjamim, semelhante àquilo que aconteceu outrora com a filha do patriarca Jacove, Diná, quando ela foi violentada. Né? Os homens da tribo de Benjamim, eles acabaram, né, violentando a concubina Givá, lá no capítulo 19 a 21 de Juízes, nos relata essa história, né? E também uma mistura da semelhança daquilo que aconteceu nos dias de Sodoma e Gomorra. Então a tribo de Benjamim estava tão decaída espiritualmente que praticou coisas absurdas semelhantes aos dias de Sodoma e Gomorra e semelhante aos dias de Diná, a filha de Jacove. E diante disso, então a tribo de Benjamim foi excomungada e eles não puderam mais casar com as outras mulheres das outras tribos, né? Então, no capítulo 21, verso 1, fala bem claro, né, que as filhas das demais tribos não seriam dadas por mulher, por esposa, aos benjamitas. E dessa forma eles foram excomungados e ficaram muito tempo sem poderem ser incluídos na comunidade total de Israel, né? O capítulo 21 e o verso 25 de Juízes fala assim: não havia reis em Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos, né? Então, como não havia reis em Israel ainda, né? Então cada um fazia aquilo que achava que tinha que ser feito. E aí acontecia certos absurdos, sem sombra de dúvidas aí. Então, né, isso ocorreu durante o julgamento de Otiniel ben Kenaz, que liderou o povo de Israel nos anos 2533 até 2573, data desde a criação, e correspondente a 1228 a 1188 antes da Era Comum, né? Então aí a tribo de Benjamim, né, teve o seu perdão e foi restaurada junto à comunidade de Israel. O quinto fato é Oshea ben Elá abriu as estradas para Jerusalém, né? Após a divisão da Terra Santa em 2 reinos, com a morte do rei Salomão, no ano 2964, data da criação, e 797 antes da Era Comum, Jeroboão ben Nebat, governante do separatista Reino do Norte de Israel, montou barreiras para impedir que seus cidadãos realizassem as 3 peregrinações anuais ao templo sagrado em Jerusalém, capital do Reino do Sul de Judá. As barreiras foram finalmente removidas mais de 200 anos depois por Oshea ben Elá, o último rei, melhor dizendo, do Reino do Norte. E isso aconteceu no dia 15 de Av, do ano 3187, desde a criação, e no ano 574, né, antes da Era Comum. O sexto evento foi os mortos de Betar foram autorizados
a ser enterrados, né? A fortaleza de Betar foi a última fortaleza da rebelião de Bar Kokhba, quando Betar caiu em 9 de Av, no ano 3893 desde a criação, e no ano 133 da Era Comum. Bar Kokhba e muitos milhares de judeus foram mortos, e os romanos massacraram os sobreviventes da batalha com grande crueldade e proibiram os judeus de enterrar os seus mortos, né? Foi uma forma ainda mais que os romanos encontraram para humilhar o povo de Israel, o povo judeu. Quando os mortos de Betar foram finalmente sepultados, no dia 15 de Av, do ano 3908, desde a criação, e do ano 148 da Era Comum, uma bênção, né, foi feita especial para esse dia, e ela foi acrescentada à graça após as refeições em comemoração, né? É uma bênção adicional após as refeições, que é um motivo de bênção e de vitória. E o sétimo evento é chamado o Dia da Quebra do Martelo. Quando o templo sagrado estava erguido em Jerusalém, a corte anual de lenha, o corte, melhor dizendo, o corte anual de lenha para o altar era concluído no dia 15 de Av. O evento era celebrado com festa e alegria, como é costume na conclusão de um esforço sagrado, e incluía uma quebra cerimonial dos machados, que deu o nome ao dia, né? Que era o dia da quebra do martelo, né? Então, dessa forma, são 7 eventos marcados aí nesse dia de Tu B'Av. Dessa forma, nós temos aí principalmente a questão de aumentar o estudo da Torá, para que os nossos dias sejam prolongados, aumentados, e que seja com vigor, com saúde, né, para podermos estar servindo ao Eterno. O motivo principal que Deus trouxe a libertação para o povo judeu é exatamente para servi-lo. É a mesma coisa que ele tem para nós não judeus e para as nações, libertar-nos realmente de todas as amarras antigas, né, para que nós possamos retornar, né, às veredas antigas, e dessa forma estarmos aí na raiz da Torá, na luz da Torá, na luz da Shekhinah, da presença divina, para que nós possamos verdadeiramente estarmos servindo a Deus, o único e o verdadeiro Deus, o único Criador de todas as coisas. Não nos esquecendo da grande, como nós estamos aí nos dias de consolar e consolar o meu povo, Nahamu, Isaías, que é a fonte dessa consolação, que traz esta palavra, Isaías capítulo 43, versos 9 a 13, onde nos traz realmente que fora do Eterno não há Deus e nem Salvador. E ele nos chama para sermos as suas testemunhas desta realidade, ou seja, que nós possamos levar à frente, avante, né, através do movimento Bnei Noach Brasil e as suas comunidades nas suas localidades, levando realmente à luz do monoteísmo esta realidade, que fora do Eterno não há outro Deus e não há outro Salvador. Ele é Errad, ele é único. Portanto, que nós possamos aumentar as nossas horas de estudo da Torá, né? As porções semanais, as leituras diárias da Torá. Estarmos buscando junto aos sábios, né, os rabinos, para que nós possamos aí termos a instrução devida à luz dos olhos do Eterno, à luz da sua Torá. Até amanhã. Shalom, shalom.